Vamos chegando, terceira edição do podcast No Sapatinho. Aqui, Marcelo Cabala e minha parceira nesse programa, nesse podcast, Marlene Brunani. Seja bem-vinda, Marlene, mais um podcast do No Sapatinho. Estamos aí, terceiro. Vamos lá. Lembrando que esse podcast vai ao ar em edição inédita todas as segundas-feiras às 19 horas. Spotify, YouTube, Facebook e em breve aí outras plataformas. Também parceria da TV Santa Maria, Exato. Né, canal 19 da NET. Em breve também vamos divulgar o horário certinho, que a TV Santa Maria está passando por umas reformulações de horário. Em breve nos diz também que dia vai tocar o nosso Onde vai ficar podcast. na grade. Isso. Tá uma reformulação. Lembrando que nosso podcast tem apoio da Inca Construtora. Inca Construções. E do Juventude Esporte Clube, esse ano de 2023, comemorando 69 anos. 69 anos, Juventude de Camobi. Isso. Parceria da 1293 Produtora, aqui ó, do Aberto mais uma vez nas gravações. Venha fazer o seu podcast aqui. Isso, sigam lá no Instagram. Sigam o nosso Instagram também, né? Que agora a Marlene está alimentando mais o nosso Insta. Exato, participem, deem sua opinião também, respondam as questões que a gente coloca lá, né? Afinal, a gente quer conhecer, saber, para poder ajudar a melhorar, né? Sim. E também o apoio, né, do programa Brasil de Todos os Sons, Rei Brones Produtora. E Ventura. E Ventura, isso aí. Então, a gente está sem roteiro, mas vamos na memória. Mas a memória tá boa. E memória tá boa. E memória é uma parte importante desse podcast, né? A gente puxa muito para a memória de quem já participou do carnaval, pegando memória, pensando no presente e projetando E hoje o futuro. eu acho que a gente vai ter muita memória aqui, porque a Isso, nossa convidada isso. tem muita história e muita opinião para dar. Hoje a gente está sendo muito privilegiado de estar recebendo. Ai, já tô ficando acanhada. De estar recebendo uma pessoa que eu sou apaixonada. Ela não sabe, mas eu sou muito apaixonada pelas opiniões. E ela me ganhou, Cabala, quando ela falou que carnaval é saúde mental. Nossa. Porque a pandemia, acho que deu uma balançada, né, nas pessoas. Bem drástico. Né, desfez o carnaval. Então, a gente está recebendo hoje no nosso podcast Maria Rita Pidutra. Ai, obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E, Cabala, quer falar alguma coisa? Não, deixar para ti fazer a apresentação. Seja muito porque... bem-vinda. A gente quer muito a tua opinião, saber da tua história com o carnaval. E essa é a minha primeira pergunta. Onde o samba e o carnaval encontram Maria Rita nessa vida? Como começa? Quando nós estávamos vindo, nós estávamos falando de hoje, mais ou menos do tempo presente, né? Mas eu também tenho uma história desde criança, né? Dentro do União Familiar, com a Mariazinha Domingues, né? Naquelas festas que a gente chegava, aqueles carnavais infantis, era muito lindo, lotado de gente, né? E dançando e sambando, indo para a rua e misturando carnaval com futebol. Eu me lembro muito bem, houve uma Copa que o Brasil ganhou e aí a gente saiu para a rua e coincidia, era coisa, tempo mais ou menos na mesma época, e foi um grande carnaval lá na Praça Aldeia Marim. Mas eu venho assim bem mais recente, né? E o samba entrou na minha vida de uma maneira assim, muito afetuosa, muito carinhosa, né? Porque eu tenho uma filha com problemas de saúde e ela adoece com 14 anos e é um problema crônico, e é um problema grave, e que o médico me conta tudo, e eu disse para ela assim: minha filha, vamos fazer o seguinte, quando tu estiver doente, dodói, tu estarás fazendo tratamento, a mãe está contigo. Passou a crise, tu serás uma pessoa normal, né? Viverás a tua vida. E estarei sempre contigo. Isso aí causou assim, bastante complicações com minhas amigas, com aquelas pessoas bem queridas do coração, né? Que tinham a liberdade de discordar de mim. Mas eu continuei sempre achando que foi legal. E lá, pelas tantas, eu volto para Santa Maria. Estou em Santa Maria, acho que nos anos 90, 1990, 91, por aí.
E aí a minha filha é convidada para ser madrinha da bateria. A gente pode falar o nome dela? Sim, sim. Pati, ó. Um beijo. Já dividi palco com ela, inclusive. Na Vila Brasil. Na Vila Brasil. Isso. E aí nós vamos, mas eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo carnaval. O meu sonho sempre, quando criança, eu queria sair num carro alegórico lá em cima, né? A mais chique da. E depois, com o tempo, eu estava querendo sair em algum destaque no Carnaval do Rio de Janeiro. E a coisa vai passando. Agora, olha, uma baiana me servia, vou baiana. Agora eu já estou na velha guarda, na ala da velha guarda. Eu sempre gostei, e a música, né, a musicalidade, ela rebate em mim, é só começar a ouvir e aquilo vai indo e vai reverberando e quando tu vê, ela passa a integrar o teu eu, a tua subjetividade, os teus sentimentos, mexe muito comigo. Eu não sei explicar, eu acho que alguém da dança que saberia falar sobre isso. Eu acho que é a resposta quase de todo mundo. Eu não sei explicar o que eu sinto quando começa a E aí, então, nós vamos para a Vila. Né? Foi bem naquela transição que a Vila estava indo para ensaiar na associação, né, com a Vera, né, que a Vera, que era a diretora, a presidente, né, a esposa do Serjão, a mãe do Serginho, né? Uhum. E eu procuro me integrar e o carnaval, para mim, tu sabe que eu vejo como a nossa sociedade é míope, porque ali é uma fábrica de sonhos. Porque se a gente tivesse condições, nós poderíamos trabalhar com a profissionalização do que, olha, fantasia é a costureira, são as pessoas que vão fazer os acessórios, são as bordadeiras, né? É o pessoal dos carros alegóricos. Tu pode tem trabalho para o ano todo. Senão, entende? Falta visão. E essas pessoas que daí vão ser profissionalizadas não ficam só trabalhando para o carnaval, quando não tem carnaval, para a sociedade. É um trabalho para a sociedade, né? E eu agora ando pensando muito também que tu pode ver a customização de roupas, refazer fantasias. Tenho tem N trabalhos que a gente pode exercer dentro da escola de samba. Desde os adereços, as fantasias, né, os carros alegóricos. E isso rende. Né? E tu não precisa produzir só para Santa Maria, tu pode produzir para outro lugar. Sim. A gente vê, eu não gosto, sinceramente eu não gosto, mas tu vê de um ano para outro, nós aqui no Sul, usando fantasias do Rio. Acontece até no mesmo ano, né? Mas tu pode pensar, por que não vender para fora? Porque não, se tu fazes um trabalho... Próximo ano a gente, né? Exato, para outros lugares. Então, nós temos que usar da criatividade. É momento de crise? É um momento que nós estamos com dificuldade? Sim, todos estamos. Eu estou atolada. Mas nós precisamos reagir. Né? E a reação é através da criatividade. Aí comecei a conviver, né, ali na vila e com amigas e com pessoas que eram amigos dos meus pais, da minha infância. Né? E ali a escola de samba é uma família. A escola de samba, porque eu não vou dizer que seja a Vila Brasil uma família, a Vila Brasil é uma família, mas eu entendo que qualquer espaço que traga os folhões e que traga um número grande de pessoas negras, nós trazemos nos nossos valores civilizatórios, na nossa cosmovisão, esta coisa do junto, essa coisa do comunitarismo, sabe? Sim. É uma característica nossa. Isso aí também ajuda. E agrega os outros amigos, os outros companheiros que estão ali nos ajudando, né, a construir. Eu vejo na vila o que se faz. E agora, com esse período de pandemia, né, acho que um pouco antes, cursos profissionalizantes ali oferecidos, né, pela direção. Eu participei de alguns cursos também, né, e também conversei, mas é coisa simples. Nós temos que pensar isso. Como é que nós vamos investir? Como é que nós vamos enfrentar? Tu
tu tem que... é um pouquinho a coisa, é uma noção de pedreiro, é hidráulico, é alguma coisa mínima de como é que se diz, eletricista. Não é um curso profissionalizante que leve 1 ano, 6 meses, não. É um cursinho. O cara vai ganhar, sabe? É isso que eu penso. É uma coisa pequena, mas que ele vai poder sobreviver. E ele tem que ser alfabetizado. Ele tem que aprender a ler e escrever. Ele tem que ter noção crítica, sabe? E daí aumenta a autoestima, aumenta a autoimagem e vai trabalhando naquilo que é na saúde mental. Porque, para mim, além da criatividade, da música, do corpo, tudo isso são valores civilizatórios africanos. O corpo, né? Musicalidade, o axé. Além disso, é um período que tu te expõe, bota os teus demônios para fora. O da Mata é um antropólogo conhecido, né? E que ele coloca, e que é contestado em partes hoje, né, que o carnaval é uma festa que une, né, que no asfalto unem-se, né, o pessoal, o morro que desce, a periferia que vai e a nobreza, né, a elite. Todas Todo as mundo classes se juntas. iguala. Todas as classes, né? Então, de certa forma, era assim, né? E a gente vê. E o sonho eu vejo assim, olha, aquele tempo, aquelas poucas horas de avenida, e eu participei pouco, e agora já velha, né? Aí já tem Cambatina, tem isso aquilo, tem questões que tu já não pode enfrentar. Aquela quadra, gente, é uma hora é uma eternidade. Aquela energia, aquilo que a gente produz sei lá, de enzima, né, que corre na nossa corrente, vai para o cérebro, corre na nossa corrente sanguínea, aquilo potencializa 365 dias futuros. Porque aí tu vai pensar para o próximo ano. E uma época eu estive com uma live, e nessa live eu sei que tinha uma pessoa, era sobre carnaval. Eu conversei com uma pessoa que era acho que da segurança, não sei se era um delegado, que ele participava, e eu falando, não, ele era um médico, né? Eu disse, não, porque tu não tem nem tempo de estar brigando, sabe? Tu quer ser feliz. E depois ele disse, concordo, porque eu tirei, naquela época ele tinha tido carnaval ali, eu tirei o plantão e trabalhou num hospital, não sei que cidade era isso, sabe? E realmente o número de registros decai, isso e aquilo, né? E além disso, hoje se contesta a coisa do todo mundo igual, porque infelizmente, né? Ou, felizmente, hoje a gente já vê o racismo no próprio carnaval. Então, se tu vais olhar o carnaval da Bahia, que é um carnaval que é vendido, que é comercial, que não é, sabe? Que é comercial, tem um preço, né? Que tem a corda que separa. A corda que separa, que proíbe o povo. O povo não podia participar, inclusive teve processos em 1990, né, contra isso. E eu estava lendo um trabalho, uma pesquisa, e o rapaz que faz a pesquisa, ele continuava na pipoca e realmente tinha aquela coisa de segurança, aquela violência, tudo. E aí ele conta que a Margarete Menezes tinha lá o seu, não sei se era trio, mas tinha lá o seu bloco. É um bloco que ela tem. E pelo menos no relato que ele faz, o bloco não tinha corda, não tinha nada. O pessoal foi para lá, brincou, sambou, gritou, na maior paz. E nós aqui em Santa Maria, em novembro do ano passado, né? Não lembro bem em que dia foi, nós fizemos, acho que foi novembro, se fez aquele carnaval. 26 de novembro. 26? Tá aquele... ali o ingresso. Aquele carnaval ali na Gari, né? Tinha mais de 3 mil pessoas. Gente... Sim. A gente brincou. Eu me larguei, né? Eu também vou pra me largar, sabe? E com a minha irmã, a gente com problema de saúde, mas a gente tá assistindo, ele tá acompanhando. Não houve um registro, o Alexandre Paim dizendo, Rita, não houve um registro de nenhum problema na segurança, sei lá, sabe? Então,
Eu estou pensando hoje que existe sim um preconceito e barrando um espaço em que a periferia pode ser feliz, poderia ser feliz, poderia aproveitar, sabe? A gente poderia potencializar essa festa popular, né? Mas, infelizmente, tu vês, de repente, o poder público, né? Não sei se seria o correto, né? A destinação de recursos para festas mais embranquecidas, mais, sabe? E com a nossa ausência, com a nossa invisibilidade. Nós, negros, nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos 56% desse Brasil. É até curioso, porque tem essa discussão dos negros, né? Eu escuto muito o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano. Não sei se ela já ouviu. Sim. Lá também tem muito forte a questão dos negros. Aí lá é 13%. E aqui a gente é a maioria. Vocês, né? Os negros são maioria, 16 né? aqui. Então, não é também. então é muito forte isso. A senhora falou sobre a Gari. Acha que ficou um espaço ideal para o carnaval ali? Porque tem essa discussão. Liberdade, Gari, querem voltar para a liberdade. O pessoal do carnaval não aceitou muito bem a ideia de fazer na Gari. Olha, eu sempre acho que eu tenho problemas, porque a Gari para mim também é um lugar muito afetivo, né? Porque meu pai carregava malas ali, quando chegavam os viajantes, parava o carro de praça. Não era táxi, era o carro de praça, né? As pessoas desciam com as suas bagagens. E meu pai era de um grupo que chamava na época de mensageiro, e ele pegava as malas e ia lá para dentro, levando para marcar lugar. E ali na entrada, logo na entrada, o pai tinha um tipo de um carrinho. Até esses dias eu estava falando para o João do Calu, né, da cocada. Uhum. Não era diferente, mas era um carrinho. E ali o pai, para aumentar a renda, ele vendia. Eu me lembro muito de uma rapadurinha que a gente come aí com amendoim, aquela, sabe? Que eu adoro aquela rapadura. Vendia umas coisinhas, umas balas. E muitas vezes, nós ficávamos ali. Na hora que o trem chegava, que o pai tinha que estar cuidando das malas, porque acontecia roubos, ou eu, a minha irmã e a minha mãe, nós ficávamos ali cuidando do carrinho. Então, aquele espaço é muito... Para mim é muito bom. Eu gosto. Eu não sei se as pessoas gostaram. Eu gostei, sabe? É claro que nós, Santa Maria, não sei se é só Santa Maria, nós criamos essa questão do ruído, do direito ao silêncio, né? Olha, eu não vou responsabilizar, mas muito da tragédia da Kiss foi por causa da intolerância das pessoas, né? Naquela exigência, em silêncio, de repente não se fez, não se construiu a melhor forma de assegurar, né, esse silêncio, porque inclusive houve, como é que se diz, abaixo-assinados, né, para as pessoas por causa do ruído, tá? Então Santa Maria tem isso. Então eu não sei como é que aquela população que está, como é que o ruído bate nos fundos das casas, né? Porque estão lá em cima. Eu não sei como é que é esse ruído, porque eu sou natural. Eu sou ali perto da Cirila, né? Então, a casa é um barranco, é um lugar alto. Lá embaixo, né, bem na direção onde era o meu quarto, tinha um grupo de gaúchesco, né? Que, pelo menos nessa época, agora de setembro, eles faziam festa a noite toda. E eu estudava, né? E aí no início eu começava a me incomodar com aquele ruído, com aquelas músicas, isso e aquilo. Aí alguém me disse assim, Rita, ouve a música e aprecia. E desde o momento que eu comecei a apreciar, a ouvir aquele som, aquele ruído, e a gostar daquele ruído, nunca mais aquilo me incomodou. Sabe? Porque eu sou uma pessoa idosa, e eu venho daquela geração que a mãe nos criou assim, precisa de silêncio para estudar. Sabe? Ai, não pode ter barulho. Uhum. Eu sou daquele tempo, porque agora não, né? A gente vê essas crianças, esses jovens, com a televisão ligada, é o rádio, é o computador. E Tinha que almoçar no silêncio. Eu Né? não sou dessa época. Não, eu sou do silêncio.
Eu sou do silêncio, eu preciso do silêncio, né? Então, eu também não sei como é que foi a resposta dos vizinhos, né? Dos vizinhos ali de cima da Belga, que também são pessoas mais idosas, né? São, que moram ali. Sim, não sei. teria que Mas, fazer essa pesquisa. Agora tinha que se fazer essa pesquisa, tem que se fazer esse levantamento. Sim. Não dá para se criar da cabeça da gente e jogar um projeto sem uma pesquisa bem A senhora detalhada. falou do... Mas a senhora falou que desfila agora na velha guarda da vila. Sim. Não teve uma dificuldade? Assim, eu sei que tem a parte afetiva da Vila Belga, Ah, sim, mas não teve uma dificuldade? o chão. Pouca O chão, sim. iluminação? Sim, aquele chão ele é. Ah, não tem como. O melhor é um asfalto, sim. E, Sabe? assim, na opinião da senhora, o Carnaval de Santa Maria está tão esquecido. Lógico, teve esse início, esse pontapé no ano passado, mas ele, então, está meio deixado de lado por preconceito? Eu acho. E não é só Santa Maria. Eu entendo, não estou achando. Eu participei, há alguns anos, acho que faz uns 4 anos, eu participei de um evento, era um evento do Conselho Estadual de Cultura em Ijuí. E eu fui a convite do historiador Júlio Quevedo, falar sobre a participação do negro no Rio Grande do Sul. Né? E lá eu encontrei pessoas do samba, existe uma associação, né, que agora não mais de carnavalescos, que já vinham com esse discurso. Por quê? Porque são pontuais. Onde é que não tem carnaval? Sabe? Santa Maria, não são em todas as cidades. Não são em todas as cidades. E quando tu começa a dar a desculpa, porque tem que deixar para a educação, sempre que para a saúde, né? Nós temos que entender que políticas públicas precisam de recursos de todos os lados, né? E tanto o gestor, mas o legislador, que também os vereadores precisam estar atentos sobre isso, né? E a gente vê muitas pessoas torcendo o nariz, né? Torcendo o nariz porque é coisa de negro, porque é um tambor, porque sabe? Sim. Mas nós somos, sim. Nós usamos o cabelo assim, é o nosso jeito, sabe? E nós vamos exigir nossos direitos. Porque eu vejo assim como, principalmente pela saúde mental. Essa alegria, sabe? Essa disposição. E aí eu estou fazendo um curso, porque também a gente mexe com documentário, né? Eu ando aí com o professor Cícero e nós fizemos uns documentários, estamos já iniciando um outro documentário. E nós temos o curso aos sábados de manhã. Só nesse sábado agora é feriado, é folga. E eu assisti muitos pequenos vídeos, filmes, algumas coisas que eu não conhecia lá de cima, e entrevistas. E a última entrevista, no sábado passado, é um senhor que está no Ministério do Trabalho, é Sérgio, não sei se Carvalho, ele está no Ministério do Trabalho e Emprego, mas ele é uma pessoa ali de São Paulo, daquele centro de São Paulo, né? A família dele, daqueles escravizados, logo chegaram na região do Bexiga, uma região até muito, de certa forma, que não era muito para negros morarem, mas região italiana ali, né? E então ele contando. E ele conta que tem ali próximo ao MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, ali no MASP, houve uma mudança, alguma coisa de construir um metrô, né? E aí, no mexer na tal construção, acharam um cemitério de escravizados. E aí a coisa parou, e ali foi um quilombo, agora não vou saber o nome do quilombo, era um quilombo. E o que ele conta? Que nessa região, tu junta 10 mil negros, 10 mil pessoas durante o carnaval. As pessoas brincam, as pessoas sambam, as pessoas bebem, ninguém se mata. E tu não vai permitir que a população, que é a maioria paulista, faça isso, sabe? Então estão cerceando os direitos da nossa população, e é verdade. Então eu acho sim
que precisamos entender que, assim como outros segmentos culturais, o audiovisual, o teatro, a música tradicionalista, como é que nós temos aqui Tertúlia? a tertúlia, tá? Merece carnaval também. E se nós formos ver o percentual de pessoas envolvidas em cada grupo, eu acho que nós não perdemos muito carnaval. Qual é o percentual? Vê como é que se tu não enche uma avenida. Vamos lá, tu enche a avenida logo. Claro que se eu Dando pensar bem. condição, dando segurança. Agora eu vou lógico. dizer, tu me perguntaste se eu achei melhor. Claro que no meu imaginário, né? Tu pensa em carnaval, tu pensa numa avenida, tu pensa em. Como é que se Naquele diz? desfile. Aquele desfile. Padrão Rio de Janeiro. Exato. Padrão Rio de Janeiro, né? Olha, o Brizola foi um visionário, né? Foi um visionário. E se o poder público... E não é só o poder público, porque eu também não acho que só vai haver carnaval porque se o prefeito... Não, né? Não é, não. Nós temos condições, sim, de participarmos. Olha, nós temos escolas aqui em Santa Maria, a Vila Brasil, eu acho que o Itaimbé, agora esqueci o nome ali, perto do fórum. Mocidade. A Mocidade, né? Eu vou citar só essas. São escolas que não fecharam nunca. Sim. Quando, de repente, esses tempos, não sei, foram estudantes que chegaram, onde é que ficaram? A mãe Silvia foi arrumar espaço lá na Mocidade. A Vila Brasil ela está aberta o tempo todo, com toda a precariedade, né? E estão ali as pessoas, aquele grupo de pessoas que se dedicam de corpo e alma e tem trabalho o ano todo. A mesma coisa com o pessoal lá do Itaimbé, que acho que o Itaimbé já teve maiores problemas, eu não sei, também não estou envolvida, né? Mas, e as outras escolas mais distantes? Aquela escola ali perto da Gare, né? Olha a beleza, a maravilha que eles fizeram. Barão? Arco-íris. Acho Arco-íris. Não, é a Barão também, que é lá. Eu não tenho notícia, mas a Barão é lá no Itararé, né? Eu ia nos ensaios da Barão. Ele não tem. Porque uma época, falando de carnaval, eu tinha uma prima, até faz pouco que ela faleceu, um pessoal de São Gabriel. E lá em São Gabriel eles tinham uma cultura. Como é que. Naquela época que eu era jovem, né? Moça. Então, as escolas faziam os seus ensaios e depois saíam pelas ruas durante a noite, sabe? Eu não sei o horário que começava. Me parecia que aquilo era muito alegre, o pessoal aceitava muito. Então, atrás da escola ia um grupo, né, no arrastão. Mas eu estava no arrastão sempre, tem ensaio, próprio arrastão. Sabe, a gente tinha que fazer isso aqui em Santa Maria? Me leva que eu vou. Sonho meu, atrás da verde e rosa só não vai, quem já morreu. A senhora falou ali Claro, o carnaval não quer se sobrepor a outras culturas, né? Não. O nativismo, tem o Viva o Natal, mas agora teve o anúncio da Tertúlia com o apoio de R$600 mil da prefeitura. Com 600 mil faz um carnaval também. Também faz. Né? E aí, a senhora falou do evento da Gare do ano passado, ele só foi feito porque emendas dos vereadores, Sim. deputados estaduais e federais, com um olhar mais para a cultura. Então, é bacana que teve a mostra cultural ano passado das escolas, mas ao mesmo tempo o Carnaval 2023 não chegou. Tinha essa esperança, né? Legal, vamos movimentar as escolas, porque as escolas se movimentaram. A Vila Brasil sempre esteve nativa, a Unidos do Itaimbé se fortaleceu depois desse evento Abrindo cultural. agora, né? Então, fica essa falta, né, da não realização do carnaval. E sempre depender, que é muito louvável, né, as emendas parlamentares dos vereadores, deputados, enfim. Mas tem essa questão de não só depender do poder público, e aqui se tem falado muito no podcast, que passa muito pela união das escolas de samba de Santa Maria também para o carnaval acontecer, que já tem acontecido. As escolas têm sido parceiras, né? A Unidos vai na Vila, a Vila vai na Unidos, enfim. Então tem essa união das escolas que é importante para acontecer também. Sim, é importante. Tem que se construir, né? Eu não participo da relação assim, da gestão das escolas, Sim. mas me parece que eles
eles conversam, né? E são pessoas honestas, são pessoas que dedicam o seu tempo extra, né? O tempo que seria para a família, para a escola, né? Então, isso é muito bom. Acho sim que tem que ter união, mas tem que ter planejamento. Não se faz nada por acaso, né? Não se, vamos fazer uma festa de uma hora para... Não, tem que ter. E eu acho que nós temos algumas escolas que já estão com esse ritmo de trabalho, né? E escolas extremamente precárias, porque precarizadas, a estrutura física, né? Nós ali na Vila Brasil, nós precisamos ter uma estrutura precarizada. Mas, olha, agora se fez lá, a Cassiana coordenou até foi em benefício da Patrícia, da minha filha. A festa junina, né? Que teve? Gente, vocês foram? Não, tinha um compromisso no dia, não vocês podia. não fazem ideia, que coisa linda. Quando eu cheguei lá, arrumaram todas as barraquinhas, tudo, coisa mais linda. Aí eu chego, que foi para minha... Era em benefício da Tati. Né? Aí chega uma mãe, que eu trabalhei com ela, sei lá, acho que 20 anos atrás, 93. Em 93 eu fui para o Pão dos Pobres, até 2000. Então, naquele período, eu encontrei com ela lá no Pão dos Pobres. A gente teve uma relação, a gente teve sabe? E ela me disse assim, venha cá, olha aqui. Aí lá tinha uma banquinha. Eu fiz com todo o amor e carinho, porque eu nunca esqueci do que a senhora fez para mim. E eu nem me lembrava mais do que era, sabe? E ela na época, ela teve adoentada e foi para Porto Alegre, a gente esteve junto. Então, essa coisa, né, que faz, que te enche os olhos de lágrimas, né? Isso acontece. Essa amorosidade, sabe? Esse aconchego a gente tem entre pessoas simples da escola de samba. E nós tivemos um outro caso agora, há pouco tempo, de um falecimento. O Sérgio me disse, não, se precisar, nós estamos juntos. Então, é isso. Não é só um espaço de festa, mas é um espaço de solidariedade, é um espaço de crescimento. Isso vale. Né? E é um espaço, sim, de saúde mental. De superação. Né? Que tu vai ali, tu te carrega de energia para dias melhores, para momentos melhores. E escola de samba sempre tem trabalho. Eu lembro que eu e a Maria, a gente foi um dia de tarde na Vila lá, ficamos cortando uns papelzinhos de refrigerante e cerveja. Vale refri, vale sempre cerveja. tem trabalho escola de samba. Sempre tem. Né? A senhora acha que faz quantos anos que não tem carnaval? 2015. Eu já tenho 8 anos. Foi falta de planejamento também? Parte das escolas. As escolas também têm uma certa culpa nisso? Então, assim, eu acho que não dá para responsabilizar só um, né? Mas a gente tem que levar em consideração... Elas se mantiveram ativas, né? Mesmo sem ter carnaval. Mesmo sem carnaval se mantiveram, né? E houve questões ali, mas foi falta, sim, de planejamento, sabe? E espero que para o próximo ano não aconteça, que a gente comece a resolver. Mas também as escolas não podem só ficarem esperando né? Da prefeitura, mas tem que ter. E agora com esses recursos da lei Paulo Gustavo, né, que, nós estamos num outro patamar, né, de recursos para a cultura, porque nós estamos num governo que valoriza a cultura, né, que valoriza a cultura como as raízes, né, como as tuas crenças, as tuas tradições. Nós temos mais recursos. E os diferentes segmentos da cultura habilitados, com toda a documentação, eles podem sim se candidatarem, né, apresentarem projetos. Os projetos serão avaliados e poderão sim terem recursos para os seus eventos, tanto para o teatro, quanto para a música, quanto para a literatura e assim por diante. Então, acho sim que dá para fazer, mas as pessoas têm que se organizarem, né? E aí não vou negar, né? Não vou tapar o sol com a peneira. Eu sou seguidora do Bourdieu, né? Nós temos que ter capital cultural. Tem que ter e esse capital cultural nos foi negado ao nosso povo, mas a gente aprende. E por quando eu falo em planejamento, tem que pensar, sabe?
Tem que ver os prós, os contras, quanto isso, quanto aquilo. Tem que ter toda a visão na hora ali. E não dá para esperar que vá cair para do céu. Porque tem pessoas que não conseguem se organizar. Que a gente pede uma ata, olha, fulano, pois é, eu tô correndo. Mas fulano, sabe, tem pessoas... Isso é uma característica muito nossa, da nossa etnia, sabe? Sim. Porque nós não tivemos aquela experiência de cultura, de literatura, de irmos a cinema, de irmos a teatro, de viajarmos de avião, de irmos a uma ópera, sabe? O nosso povo não teve e não tem ainda, né? E nós precisamos, sim, é obrigação. Eu vejo assim como obrigação. Depois, semana retrasada, eu fui banca numa tese de uma professora de mestrado na região ali dos Pampas. E depois de toda... E ela está medindo a democratização da educação pós não sei qual que governo foi. Depois daquilo, eu disse, não, é a nossa missão. Nós temos que fazer isso, sim, sabe? A gente tem que pelo menos falar, né? Do seu jeito, né? Eu não sou muito uma pessoa de me expor, de agredir. Até tenho meus momentos de agressão, mas eu gosto de conversar, sabe? Mas nós precisamos. Um processo sim. mais democrático. É um processo, né? Acho que é também a velhice, né? A idade. Mas nós temos sim que nos dedicarmos mais. Nós que eu estou dizendo, nós, como eu, que a gente já estudou mais, já conheceu mais, já lemos mais coisas, nós temos que fazer a nossa parte e ajudar o nosso povo, dar a mão e puxar. Sim. Porque nenhum negro tem que ficar de joelho. Nenhum negro tem que estar se arrastando. Nenhum negro aqui na nossa cidade tem que estar sem ter o direito, né, de brincar no carnaval, sem ter o direito de sambar, de cantar, de ser feliz. Porque é uma utopia, é um sonho, mas esse sonho faz bem para a tua mente. Claro. Sabe? Então, ele te cura, ele melhora. Eu vejo pela minha filha, né? Com todos os prós e os contras, os anos que ela está aí e vencendo, sabe? É isso. Né? A gente tem que ajudar todo mundo, sabe? De mãos dadas. Não só colocar o dinheiro, investir para uma escola de samba sair, mas também mostrar o que a escola de samba é para as pessoas, né? Sim. Trazer a cultura do negro para que as pessoas conheçam. Para mostrar, para demonstrar, precisa mostrar. As pessoas precisam conhecer. Porque senão se desconhece, né? Eu vejo que muito a questão do preconceito, né, e do racismo tem a ver com essa ignorância, né? Então nós precisamos, tem uma tese aí que eu li semana passada, eu já conheço há muito tempo, né? Que é o Pacto Narcísico da Branquitude, né? Cada um no seu lado vai procurar manter os seus privilégios. Né? E nós estamos aqui, a negritude está aqui para dizer que nós só queremos a nossa parte. A gente respeita a branquitude. Tá? Só que a normalidade da sociedade brasileira, da nossa sociedade, o normal seria o branco. Não. Nós temos as nossas características próprias, nós temos os nossos valores civilizatórios, nós temos a nossa cosmovisão africana, e ela é diferente, a nossa filosofia é diferente. E aí eu também não sei, porque eu não tenho tempo de ler tudo, né? Eu gosto muito de ler. Eu vejo assim, eu me encaixo, né? Eu gosto de me encaixar. Eu me encaixo dentro dos povos bantus, né? Que eles têm o Ubuntu. É o povo do Nelson Mandela, o povo do Nelson. É uma parte muito grande do continente africano, porque é muito próprio meu, sabe, a solidariedade. É aquela coisa que tu... mas tá passando fome e ainda sempre tem um agregado, mas tu tá, não sei o que, sabe que está quase no nosso DNA. E eu andei estudando, e quem trabalha, né, que se rege pelo Ubuntu, pela solidariedade, não tem aquela coisa do primeiro lugar, do segundo lugar, sabe? Não tem do eu, é o nós, é o junto. Tanto é que nesses povos, e aí eu vou dizer os senegaleses,
não existe o pronome pessoal eu. Nossa. E No coletivo é mesmo. Ramosi, se não me engano, o Ramose, o teórico. Não existe eu. Porque aí a gente repete, eu sou porque nós somos. Nós somos. É nós, como diz. É nós. Sabe? Não existe, sabe o que é não existe eu? Eu tenho um amigo que, quando eu voltei para a universidade já velha, né? Fiz os meus cursos, estudei lá cedo, criei as minhas filhas, e agora, em 2010, né? Nas ciências sociais, né? Que aí eu voltei, aí fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas muito mais assim para estar naquele meio e também eu entendo que eu sou junto com os jovens e é importante, né, esse contato, né, para eles E verem. a senhora é uma referência para os jovens negros de Mas Santa eu Maria também, também. nós precisamos dessas referências, sabe? Não, eu tenho essa consciência. Uhum. E eles precisam, não, mas aquela senhora, olha, mas a coitada professora Rita está lá, cheia de reumatismo, está lá, por que eu não vou estar? É isso, né? Tá? Então, por que eu estou falando essas coisas? Aí eu vou encontrando jovens e vou pegando uns filhos, vou adotando, né? Aí, às vezes, da discussão, da brincadeira com as minhas filhas, e eu digo, não, esse é meu filho, aí o Boteguinha é meu filho. Tá? O Botega. É, o Botega. Eu tenho um monte de filha. E aí, de repente, vai chegando mais gente e as gurias vão brigando comigo, as minhas filhas. E o meu colega, eles me acolheram com muito carinho quando eu entrei nas ciências sociais. Os colegas chegaram e disseram assim, olha, a senhora precisa ler isso. A senhora tem que ter um mínimo de visão para entender um curso. Realmente, sabe? Então, eles me ajudaram muito. E o meu colega, o Cristiano, ele pesquisa senegaleses. E ele foi para o Senegal, ficou um tempo no Senegal. E ele voltou e disse, Rita, foi a maior vergonha que eu passei. Ele leva a mala e o quarto, a estrutura, né, a arquitetura das casas são diferentes, e ele estava num quarto que deixou a mala ali, onde eu acho que dorme mais os meninos, não sei. Aí ele lá pelas tantas, ele olhou e tinha um guri lá correndo, parece que com a camiseta do Grêmio, mas com a camiseta do Grêmio. Aí ele olhou, mas aí lá pelas tantas, acho que no terceiro, no quarto, ele disse, mas aquela roupa é minha. Aí ele vai ver. A roupa não é dele. Olha só. Então, tu vai passar por esse. É dele, mas é nosso. E as pessoas. Vê se isso vai. Se na nossa cultura a gente vai aceitar uma coisa dessa. Sabe? Mas na cultura deles, tu partilha, sabe? E aí eu disse que a criança do casal de senegalês são meus amigos também, que são os amigos que o Cristiano nos apresentou. Ele vai e eu dei mandei 2 livrinhos dos meus, os Problemas de Júnior, porque lá o casal mora aqui, tinha um menino aqui, mas tinha um filho lá também. Então, e disse que o pequenininho, o daqui, levava o livro e corria e dizia, meu. E as crianças e o povo todo atrás, né, sem entender o que era meu, porque não existe meu. Não existe meu. É interessante isso. Muito. Sabe? A gente tem que se dedicar mais. Aí tu está num espaço. Por exemplo, eu estou ali na Câmara de Vereadores e eu vou reforçar o quê? Eu não consigo reforçar uma ação que seja de uma pessoa, sabe? Individualista. Essa coisa do individualismo. Porque o nosso é o comunitarismo. Entre os nossos valores civilizatórios, um deles é o comunitarismo. Sim. É a musicalidade, agora não estou me lembrando, é a circularidade, tudo sempre roda, sempre círculo. A música está sempre ali. O corpo não pode fazer, ele está em constante movimento, até para um pouquinho, mas se movimenta. Então, a professora não pode, que trabalha com maioria de crianças afro-brasileiras, não pode querer que eles fiquem quietos, parados. Tem que aprender o tamborim e levar e trabalhar com essa musicalidade dentro da escola, porque isso vai ajudar o desenvolvimento, o aprendizado dessas crianças.
Interessante, né? Então, um futuro integrante da escola de samba também, né? E logo um futuro integrante. Eu acho que nós temos que... E aprende desde cedo a valorizar a cultura que, né? Sim. O que veio. O que vê. E hoje, numa sociedade tão adoecida como nós estamos, e o adoecimento, eu não responsabilizo ninguém, é pandemia, sabe? É um adoecimento total. Acho, sim, que nós precisamos lançar mão dessas ferramentas, da escola de samba, na terapia, no tratamento. E um tratamento que não é injeção, não é remédio amarguento, nada. Né? Imagina, quando eu era pequena, tinha emulsão de Scott. Gente, era o cão. E tinha óleo derricido. Ah, não me conta que tu conhece. A minha mãe. Aí depois, quando eu tinha as meninas maiores, pequenas minhas, né? Era aquela injeção, era benzetacil. Ai, benzetacil é horrível, né? Se eu fizesse, depois eu descobri que eu tinha uma alergia, se eu fizesse uma benzetacil, eu ficava com o braço paralisado e tudo. Gente, não tem dor nenhuma. É alegria, é música, é isso, é indolor. É indolor. Deixa de ser burro, deixa de ser ignorante, né? É remédio para a alma. É remédio para a alma e para o coração. Aqui em Santa Maria, a senhora é integrante, torcedora da Vila Brasil. E no Rio de Janeiro tem alguma escola preferida? Não tem. Não, sabe? Eu até, eu gosto. Antes eu tinha aquela coisa da Beija-Flor, né? Porque a Beija-Flor ficou o Joãozinho 30 e aqueles. Eu nunca esqueci aquele Cristo tapado, né? Que Mesmo coisa, tapado, olhai por nós. mesmo, que coisa linda, né? Então eu gosto do carnaval, da criatividade, né? Do quanto nós crescemos, mas agora no Rio de Janeiro eu tenho, por causa da pandemia, através da Melina, na Redicina, eu participei de umas lives e eu conheci a Rose Brasil, que é uma pessoa da Portela. Então eu tenho tido muito contato com ela. Gente, eles trabalham o tempo todo, Sim. o tempo todo. Aí, no fim, agora, esses dias, eu não conseguia nem entender. E eu não tinha nem tempo para perguntar, porque aqui eu estou sempre estudando, ou fazendo uma coisa ou outra. Mas elas fizeram uma grande festa e elas ganharam. Eu não entendi, as guerreiras. Eu não entendi se foi o samba delas que foi campeão, que ganharam para o próximo carnaval, e eu não consegui entender se é o tema, sabe? Eu sei que é uma grande festa e ela mandou me dizer tudo. E eu só dei os parabéns, eu tenho que perguntar para a Melina se a Melina viu o que era. Mas é um espetáculo. E ali a Vila também, né? Eles vão muito, não sei qual é a escola, mas o pessoal tem aquela vez que veio alguém da Mangueira, o Mangueira, né? vice-presidente. Então a Vila tem uma troca, né? Com a Mangueira. Mas a gente gosta de tudo, né? Eu gostava da Vila Isabel. Eu tô de Noel Rosa hoje, Vila Isabel. Né? De mocidade, Elza Soares. Pois é, e eu disse assim, eu podia ter vindo com a camiseta da Vila Brasil. Na né? outra entrevista que a gente fizer com a senhora, mais tem que ter mais partes, vem né? de Vila Brasil. Eu gostei muito, porque eu já era muito fã da Maria Rita, de saber esse negócio do Senegal. Porque por mais que pra gente seja difícil, né? Como que não existe o eu? Sim. Como que é coletivo? Mas a gente tem que respeitar que isso existe. É uma outra visão, né? Que, poxa, Se muito tu legal. quiseres, depois tu me pede que eu te passo a referência, né? Porque eu andei conversando assim, eu jogo, né? As sugestões. O pessoal da educação tinha que aprofundar bastante essa proposta, essa teoria. Tu pode ver ali, no filme, quando Mandela sai da cadeia, quando ele vai lá assumir lá a presidência, né? O que ele faz? É a união. Ele trabalha com Mandela trabalha com reconciliação. A reconciliação pós-Mandela. É outra visão. Então, nós, enquanto negros, militantes e vestindo a camiseta da negritude, nós temos obrigação de conhecermos essas teorias todas. Nós temos obrigação. Que eu acho linda. E acho, sim, que eu já andei sugerindo, uma vez era muita gente numa live, e eu sugeri o texto, tudo, porque eu acho que ajuda na nossa educação. Essas propostas. A gente estuda tanto, né, a parte do europeu,
do negro escravizado, mas essa parte da cultura negra é tão bonita, né? Invisibilizada. Totalmente invisibilizada. E a gente tem que lembrar que a filosofia, aliás, não a filosofia, a Eva da Bíblia, onde é que foi que nasceu a Eva? É o continente africano, Adão. Continente africano, meu filho. Não vem com essa. É isso que a ciência diz. É onde iniciaram os primeiros homens, começaram, né? Surgiram no continente africano. Isso. Se a Bíblia tá ali junto com a ciência, se tudo se iguala. Sim, e nós estávamos vendo ontem. Eva não era tão branquinha assim, gente. Sim. Ontem eu estava mostrando, o Dr. Werner nos mostrando um site, eu tenho que pegar, mas é assim uma loucura. Todo o desenvolvimento da Terra, né? Cada etapa foram milhões de anos. Então, os 7 dias são grandes períodos, né? E nós estamos também até passando, e é um site que fala sobre as transformações que a Terra, que o globo está passando, né? Uma nova aproximação de continentes, né? Um novo oceano, uma nova formação, e inclusive também com essas questões climáticas. Porque essa questão climática também tem todo uma análise, né? E eu agora acho que é tudo mais rápido, né? Eu tenho a impressão que é um site australiano. Hoje eu quero ver se eu consigo olhar, eu anotei, para nós nos informarmos. A senhora falou da construção do mundo, eu lembro... Eu adoro tu me chamando de senhora. Pode me chamar de Maria Rita. Maria Rita. Até no podcast Mano Brown com a Marina Silva. Gente, o Cabala fala desse podcast do Mano... Eu acho muito bom, Mano Brown chama o Cabala. Ela fala da construção do mundo, mas esse negócio falou dos 7 dias, a água já estava lá. Quando foi construídas outras coisas. Então, a água é um mistério. É, isso mesmo. Falar no podcast, eu estou preocupada com quanto tempo nós estamos aqui. Temos ainda uns 5 minutos. Ah, tá. No podcast do Mano Brown... vai o Cabala e a Maria... Cabala e Maria Rita. Eu escutei todos. Mas tu assististe... Não, tu assististe agora, um podcast que ele levou, que ele convidou a Sueli Carneiro? Sim. Tu assististe? Foi considerado o melhor das temporadas. Amanhã eu tenho que reassistir. Amanhã eu tenho que assistir. Você assistiu um, pelo menos, nunca viu nenhum. Eu indiquei vários para ela. Porque qual é a importância? Porque a Sueli Carneiro também é uma pessoa que se cria, que vem de famílias escravizadas, né? Mas que num meio que compram terras, que tem um lugar central, tudo. Tem até hoje lá em São Paulo. E a Sueli é aquele monumento de mulher. E ela que começa a estimular a criançada, né? O Mano Brown. Sim. A música, como é que se diz? O rap, hip hop. Gente! E aí a gente fica... é coisa de negro, né? Sabe? E ela fala de igual para igual para ele. Ela formou eles, né? Então ela tem uma propriedade ali. Todo intelectual que esteja nos assistindo, por favor, tem que assistir o Mano Brown conversando com a Sueli Carneiro. É isso aí. Aliás, tem que assistir o Mano Brown sempre. É muito bom o podcast. Meu Deus, eu tô muito por fora agora. A gente já sabia que um podcast com a Maria Rita ia ser de pouco tempo, né? Nossa, teria muitas outras temporada histórias. Inteira. Temporada Maria Rita, vamos fazer a temporada Maria Rita. Exatamente. A gente já tá se encaminhando pro final desse, né? Eu queria deixar aqui pra gente, né, que já que a Maria Rita falou de Ubuntu, né? Que as escolas de samba de Santa Maria sigam essa filosofia também. Que uma só crescer, não adianta, Não né? adianta, não. Temos que ter um coletivo. E sempre ter essa visão, né? Porque quem segue o Ubuntu, claro que não são todos, né? A gente vê o nosso povo, porque o capitalismo, o capital tá ali, né? Tá te sugando, tá te levando, né? E também nem todos nós somos daquela mesma, do mesmo grupo étnico, mas a maioria
grande. Se tu olhar no mapa do continente africano, é a maioria nossa. E outra coisa que a gente tem que dar uma olhadinha é sobre essas guerras, essas disputas. Né? O quanto o imperialismo europeu influi no continente africano. E às vezes a gente vê, eu fico com muita mágoa, eu fico braba mesmo, quando a gente vê nas notícias a situação de África, sem levar em consideração que a África está assim por causa da Inglaterra, por causa da França, sabe? A França está lá agora. Que depois saem, né? Depois saem ingleses, por causa da Bélgica, né? Olha o que os belgas fizeram. Né? Então, lá E no depois país são deles, cristãos. Vai que você é cristão no céu. Ai. Muito obrigado pela sua participação. Nossa, fiquei muito feliz de poder que conversar bom. com ela. Que bom. Quer mandar algum recado pra alguém? Eu quero Um dizer... beijo pra Paty. Pra Paty, pra Tati, que eu vou dizer que eu estive aqui. Mas, acima de tudo, eu quero dizer para nosso povo que persistam. Que dias melhores virão. Que nós passamos por momentos difíceis de aprendizado, né, de mudança. Nós estamos vivendo numa transição, né? Eu penso, sim, nós estamos numa transição planetária. Mas nós temos que sair de tudo isso melhores. Mais unidos, mais éticos, né? mais comprometidos com a comunidade, com o outro. Mais Ubuntu. Ubuntu! E Mano Brown, gente. Acompanhe. Muito obrigado, nos acompanhe nas redes aí, Instagram, Facebook, YouTube e várias outras plataformas. Voltamos então numa próxima edição do podcast No Sapatinho. Tchau!